Fala, investidor! Tudo bom com você? Hoje eu vou analisar as ações da IOSP Maxion. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em MYPK, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira e se inscrevendo no canal para a gente bater logo os 20 mil inscritos. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, tô gravando esse vídeo no dia 23/6, o mercado tá aberto. Hoje ela tá caindo mais ou menos 1%. No ano, está subindo mais ou menos 11%, tá meio que acompanhando a bolsa, o Ibovespa deve estar subindo mais ou menos isso aí também esse ano, uns 16%, 15%. Nos últimos 12 meses, está subindo um pouco, 6,7%. Comenta aqui, você investe em MYPK3? Qual a sua opinião sobre a empresa? Deixa nos comentários. A IOSP é uma empresa do setor de automóveis e motocicletas. Ela atua principalmente na produção de rodas e componentes metálicos, ali os chassis. Que é bem interessante, né? Que eu acredito que mesmo com uma transição, vamos dizer assim, uma transição energética, o carro, eu acredito que, a não ser quando começar a vir os carros voadores aí, os carros vão precisar, continuar precisando de roda. Código de negociação MYPK3, então ela só tem ações ordinárias. Ela tem 100% de tag along em suas ações, tem um free float total de 59% das ações estão na bolsa e tem uma quantidade que legal, né? 2,24% das ações em tesouraria. Sempre que a empresa tem ações em tesouraria é porque ela recomprou essas ações e quando ela recompra as ações, ela está sinalizando que as ações estão baratas quando ela está recomprando, porque ela não ia recomprar se não tivesse barato, né? A empresa ela tem várias formas de alocar capital, seja para pagar dívida, seja para pagar dividendo, seja para investir no próprio negócio, para o negócio crescer. Então, você está usando para recomprar ações, é porque está enxergando que é uma boa alocação de capital e que está com um custo-benefício interessante. Com isso, ela sinaliza que as ações estão baratas quando ela está recomprando e, ao mesmo tempo, é uma forma de gerar valor para o acionista. Por quê? Porque diminui a quantidade de ações em circulação. Então, consequentemente, a sua fatia na empresa, quem está comprado, aumenta a fatia. E aí o lucro por ação aumenta, o dividendo ele vai ser distribuído para uma base menor de ações. Então, é uma forma de gerar valor para os acionistas. Mas não vai comprar uma ação só porque tem ação em tesouraria, não. Pelo amor de Deus. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da MYPK, na IOSP. Lembrando sempre que não existe regra fixa, mas eu passo aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. E se você quiser aprender melhor a investir e ter o meu acompanhamento para gerenciar os seus investimentos para você, onde a única coisa que você vai precisar fazer é poupar uma parte da sua renda e eu vou te colocar no melhor caminho para você atingir seus objetivos mais rápido, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Para participar, basta você clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá, cotação no dia 13/6 estava R$ 13,10, valor de mercado aproximadamente 2 bilhões, então é uma empresa que tem um porte, vamos dizer aqui na nossa bolsa, uma empresa pequena, tá? Empresas menores têm um alto potencial de valorização, contando também que seja um mercado que tem um espaço maior de crescimento. A Wiz nos últimos anos ela não tem crescido tanto, né? Mas é uma empresa pequena que conseguindo expandir pode entregar uma boa valorização nas ações. Dívida líquida sobre EBITDA de 2,5 vezes. É uma dívida equilibrada, só que não é uma dívida baixa. Eu considero uma dívida baixa ali na casa de 1 vez ou abaixo de 1 vez. Acima de 1 vez é uma dívida que já está chegando perto do limite. Eu considero uma dívida equilibrada até 3 vezes. E lembrando que hoje a gente está com a Selic de 15%, né? Então acaba pesando bastante no resultado da empresa. Geralmente eu gosto de empresas, né, de preferência que tem uma dívida ali mais baixa, menos de 1 vez e pouco, tá? Mas tem empresas que trabalham dessa forma e você precisa aceitar. No momento está equilibrada, tá? Mas é importante acompanhar. Liquidez corrente de 1,61, quer dizer que para cada R$1 que eles têm em deveres a pagar no prazo de um ano, eles têm R$1,61 em ativos que são fáceis de converter em dinheiro. Então, em tese, né, ela tem uma boa folga financeira aqui no prazo de um ano. Dividend yield de 5,4% é um dividendo um pouco abaixo do que eu gosto. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 6% em dividendo. Por ser uma empresa menor, que às vezes tem essa questão de endividamento, né, que não está baixo o endividamento, acho que até é interessante às vezes ela não pagar tanto dividendo para poder dar uma equilibrada na dívida, levando em consideração a inflação, os juros altos aqui no Brasil. Não é bom ter uma dívida muito alta, não. O ROI de 5% é um ROI
baixo, tá? É um indicador que mede rentabilidade. Como funciona o ROI? Ele mede quanto de lucro a empresa dá com o capital que está sendo investido no negócio, que é o capital dos sócios, que é o patrimônio da empresa. Quanto mais elevado esse indicador, maior o retorno sobre o investimento. Geralmente, eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROI. Então, eu até deixei em vermelho, porque é um ROI baixo. Margem líquida de 2,1% é uma margem baixa. A margem líquida é quanto que sobra de lucro depois que a empresa vendeu. Então, vamos dar um exemplo aqui, que esse copo, né, ele custa R$100. Exemplo, tá? Sei que a gente vai falar, mas R$100 não custa o copo. Mas exemplo, se você vender um copo por R$100, depois que você abater tudo, que são as despesas, impostos, depreciação, etc., salário de funcionário, depois que você abater tudo, sobraria R$2,10 para mim de lucro em cima das vendas que foram realizadas. Então, é uma margem baixa, né? Por exemplo, se você vende R$100 e de lucro você só tem R$2,10, eu acho pouco. Geralmente, eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em margem, então deixei aqui em vermelho também, porque é uma margem que não me agrada muito. O indicador de preço, o PL, está negociando 9 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Então, pelo menos ela dá lucro, né? Que é importante. 9 vezes eu diria que é um indicador que está, sim, com certo desconto, tá? Eu considero até 15 vezes nem caro nem barato. Quanto mais abaixo de 15, mais baratas as ações estão. Então, 9 vezes, sim, é um múltiplo de preço que a gente pode dizer que está, assim, com um certo desconto. Olhando aqui o histórico de lucros e proventos, também não adianta só olhar, poxa, a empresa está barata, mas depende do momento que ela está passando. E depende do risco que você está correndo também. Então, repare que é uma empresa que dá lucro, mas de vez em quando dá alguns prejuízos, que deu prejuízo aqui, né? Deu um prejuízozinho aqui, aí o lucro veio muito bom. Ano de 2020 aqui a gente tem que dar um desconto, porque, pô, na época da pandemia desacelerou demais, né? As vendas. Então, foi um ano muito difícil aqui para a empresa, né? O setor que ela atua. Aí, depois ela teve uma retomada muito boa, aí do nada veio prejuízo aqui, ó, aqui já é 2023, já não é época de pandemia. E agora o resultado melhorou bastante. Então, repara que é uma empresa que, às vezes, ela dá alguns prejuízos. Quando a empresa dá prejuízo, as ações costumam cair bastante. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção, tá? Em relação a dividendos, ela tem um bom histórico, tá? Essas barras de verde representam os dividendos. Então, repare que ela tem uma constância em pagar dividendos. Inclusive, está pagando até bastante aqui, ó. É um percentual relevante aí nos últimos resultados que ela apresentou, tá? Eu acho interessante que ela distribua menos, tá? E procure crescer esse lucro. Olhando o histórico de cotações, não foi um mau investimento, né? Olha só, em 2002, 26 centavos. Hoje está mais de R$10, já chegou a bater mais de R$20. Repara que é bem volátil, né? Por ser uma empresa menor, olha só, uma hora tá 10, outra hora cai menos de 5, outra hora vai para 25. Então tem que tomar cuidado, porque senão você não vai aguentar a pressão da volatilidade, vai tomar decisão na emoção. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da UIS desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, tá gostando? Sai sem deixar o like, não deixa o like, clica aí no botão de curtir, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para a gente continuar crescendo. Eu preciso da sua ajuda, beleza? Então vamos lá. Bom, a receita vem crescendo bastante, inclusive está batendo o recorde, olha só, saiu de 6,8 para 15 bilhões, um crescimento muito bom na receita. O EBITDA já não está acompanhando tanto, né? O ano de 2020 foi muito ruim, 2021 foi muito bom, mas depois disso piorou bastante. Agora voltou a melhorar. No geral melhorou, né? Saiu de 751 milhões para 1,5 bilhão, mas está um pouco estagnada, vamos dizer, aqui nos últimos anos. E aí, o que complicou mais ainda é, operacionalmente, ela não está crescendo tanto, né? A parte do lucro operacional. E aí, somado a isso, o cenário de juros mais alto, como ela tem uma dívida alta, o resultado financeiro ele vem piorando. Olha só aqui, ó, né? Tá na média de 500 milhões negativo. Se a gente pegar lá antes, ó, antes da pandemia, era uma média de 280 milhões negativo. Então, esse cenário de juros mais alto para a empresa é péssimo, porque a dívida é alta, ela já não tem uma margem alta. Olha só, a melhor margem dela foi 4%, e essa margem aqui a gente nem pode considerar. A gente tem que considerar a margem que antes, que era 3%, 2%, uma margem muito pequena, e aí veio esse cenário de juros mais alto, ficou mais difícil ainda. Em relação ao fluxo de caixa, essa parte me chama atenção positivamente,
tranquilamente, porque ó, ela vem gerando bastante caixa de 2022 para cá. Ela demanda assim, um certo investimento, mas que dá para ver, ó, que eu coloquei quanto que ela investe do fluxo de caixa, tá? Tem ano que ela investiu até a mais, né? Mas no geral, nos últimos anos, ela está investindo mais ou menos ali 25 a 30%. Se ela conseguir crescer, aumentar esse fluxo de caixa, que isso aqui é bom, ó, aumentou bastante. Se ela conseguir continuar aumentando essa geração de caixa e demandando pouco investimento, isso aqui é ótimo. Por quê? Porque vai sobrar caixa, que ela pode pagar dividendo, que ela pode pagar dívida, pode investir mais, enfim. Então isso aqui é bom, essa geração de caixa da empresa tá uma boa geração. Qual é a minha opinião aqui sobre a IOSP? Bom, eu particularmente não sinto tanta firmeza na empresa, para ser sincero, acho que a palavra é essa, porque ela tem a combinação da margem apertada e a dívida alta. Então é por isso que vira e mexe, ela tem um resultado que vem muito fraco, ó, aqui ó, o resultado fraco, aí melhorou, aqui vamos ignorar esse prejuízo aqui, mas aqui ó o resultado aqui fraco, né, aí melhorou. Então esse tipo de empresa, você tem que analisar muito de perto, você tem que acompanhar, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, por quê? Porque é mais arriscado. Então se você não sabe o que você está fazendo, você vai acabar comprando na alta, aí vai vir um momento ruim que o resultado pode piorar muito, aí o resultado vai lá e desaba, cotação desaba, você não sabe o que você vai fazer, você compra, você vende. Então, para mim, não vou falar que é uma empresa ruim, é uma empresa assim que até dá para investir, mas ela é mais arriscada e eu não acho que tá um preço assim muito barato para correr tal risco. Eu vejo outros ativos que, na minha opinião, têm um risco menor e que estão mais baratos e faz mais sentido, na minha opinião, investir. Beleza? Mas se você for investir, analisa com calma. Por ser uma empresa pequena, dando certo ela conseguindo engrenar, ela tem um ótimo potencial de valorização. Então, minha opinião é essa. Espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo com quem você acredita que tem interesse. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.